Senhoras e senhores, boa tarde. É com imenso prazer que anuncio hoje mais um evento da série Os Webinários da Gestão de Conhecimento da FNQ 2022. Queria falar um pouco da FNQ, ela foi criada em 1991, né? Fizemos 31 anos de aniversário, ano passado. Foram 39 empresas que, na época, fundaram a FNQ no intuito de preparar as empresas no Brasil a abertura de mercado anunciado pelo presidente Collor na época. Nós evoluímos, né, na disseminação de modelos de gestão e hoje temos um modelo de excelência de gestão, a sigla é MEG, que está na sua 21ª edição, e esse modelo integra 8 temas, 8 aspectos de uma organização. O pensamento sistêmico, o compromisso com todas as partes interessadas, o aprendizado, inovação, a adaptabilidade, a liderança transformadora, o desenvolvimento sustentável, a orientação para processos e, não poderia ser diferente, a geração de valor. Além desse modelo, desse diagnóstico que nós aplicamos e ajudamos as empresas a implementar as melhorias, nós oferecemos capacitação, publicações, melhores práticas e eventos, né, esse momento se encaixa nesse tema de eventos e, com isso, melhoramos a competitividade e a eficácia das organizações que fazem parceria conosco. Queria agradecer, antes de começar, o patrocínio do Bradesco, o apoio educacional da FEComércio, né, do Estado do Rio Grande do Sul, do SESC e SENAC, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, chamado MS Competitivo, da União Brasileira para a Qualidade, o UBQ, e do Movimento Catarinense pela Excelência, ou Excelência Santa Catarina. Bom, meu nome é Dalcha, para quem não me conhece, eu coordeno a FNQ faz 3 anos, sou engenheiro elétrico de formação pela USP e passei por várias empresas, uma delas a Siemens, onde fiquei mais de 30 anos. Eu queria agora apresentar, dar boas-vindas ao Dr. Lauro Moreto. Boa tarde, Dr. Lauro Moreto, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Dalcha, é um prazer estar com vocês, reconhecendo ou conhecendo de novo a FNQ, que já conheci já há algum tempo atrás. Muito bom. Eu vou agora cometer uma injustiça com o senhor. Eu dei uma resumida no seu currículo, que isso não foi justo, mas eu tive que fazê-lo, senão a gente ia praticamente consumir, né, o evento inteiro. Mas eu vou lê-lo aqui, que eu acho importante os principais tópicos. Tudo bem? Eu deveria fazer só uma linha, não precisa escrever, falar uma porção de coisas aí. Não, mas nós temos um tempo bom aí. O doutor Moreto, ele é farmacêutico, bioquímico, ele é formado em 1963 pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica, atual Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Atuou como docente na referida faculdade no período de 1964 a 2008, tendo sido docente das disciplinas Química Analítica Quantitativa, Tecnologia Químico-Farmacêutica e Supervisão da Produção. Ele é mestre em Tecnologia Químico-Farmacêutica e doutor em Ciência dos Alimentos, também pela FCF-USP. Ele desenvolveu atividades profissionais em cargos técnicos e de direção de 1961 a 1992 em indústrias farmacêuticas. Johnson & Johnson, Instituto Angeli do Brasil e Boehringer Ingelheim, Brasil. Atuou como vice-presidente executivo do Sindusfarma, né, de 92 a 2014, é autor do livro Gerenciamento da Produção para Farmacêuticos e coautor de mais de 70 livros e dezenas de artigos científicos e de divulgação sobre assuntos de gestão e de temas da regulamentação sanitária. Ele atuou como membro da CTN-Bio e conselheiro do CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, e do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele atuou como membro da Comissão Permanente da Farmacopeia Brasileira da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e atualmente é membro do Comitê Técnico Temático CTT da Farmacopeia Brasileira da Anvisa. Atualmente é assessor do Sindusfarma para assuntos regulatórios
e educacionais. Atual secretário-geral e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, da qual é membro titular da cadeira número 4 desde 2004. Atuou como membro do CONIC-FIESP, foi meu colega na época, na Fiesp, Exatamente. e na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a Academia Nacional de Farmácia, foi presidente durante 3 gestões, 2011, 2013, 2013, 2015, 2015 a 2017. Durante suas gestões, organizou em 2013 o 4º Congresso das Academias Ibero-Americanas de Farmácia e realizou eventos educacionais durante o período de 2009 a 2021. Ele foi coordenador-geral e autor do livro, em conjunto com João Paulo Silva Vieira e Marco Antônio Stefano, do livro Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, 80 anos, História de Ideais e Conquistas, 2018. Doutor Moreto, novamente, muito obrigado. Todos viram aí pela competência, pela experiência que traz consigo o potencial que nós teremos hoje nesse nosso bate-papo, que muito me alegra, né, fazer de novo nessas quinzenas que nós praticamos aqui. Novamente, obrigado, doutor Moreto. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Espero atender às expectativas. Vamos lá, então. Com certeza. Bom, antes de começar, né, a gente falou tanto, queria que o senhor falasse um pouco, né, da academia, né, que o senhor hoje lidera, Academia de Farmácia. O que é essa academia, o que significa? Ela, inclusive, mudou de nome recentemente. Seria interessante o senhor falar um pouco, né, da academia, para os colegas aqui terem uma ideia, né, um pouco do que é essa associação, essa academia. Na realidade, eu até vou pedir à Patrícia que projete a nossa lâmina. Na realidade, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ela nasceu como Academia Nacional de Farmácia. Era seguindo o modelo do nosso querido Dom João VI, quando chegou ao Brasil, ele trouxe toda aquela imagem europeia de academia. E uma das primeiras coisas que ele fez foi criar as faculdades de medicina, né, onde se ensinava a farmácia, o farmacêutico era um médico farmacêutico, tanto na faculdade da Bahia quanto na do Rio de Janeiro, que foram uma das primeiras ações que ele teve no Brasil, né? E ele era como se diz, um fã muito incondicional da Academia de Medicina, né? Tal é que, até hoje, lá na Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, tem uma poltrona onde ele ia assistir às reuniões da Academia Nacional de Medicina. Durante muito tempo, os farmacêuticos estavam junto com a medicina, até que, em 1838, se decidiu separar o ensino da farmácia da medicina. E daí para diante, os farmacêuticos ficaram sem espaço, né? E só foram voltar a criar e pensar em criar uma academia em 1918, propriamente dito, que aqui não está. Mas várias associações farmacêuticas sucumbiram no período da Imperial, mas em 1916 os farmacêuticos do Rio de Janeiro resolveram criar a ABF, Associação Brasileira de Farmacêutica. E logo em seguida se criou o Conselho Científico da Academia, da Associação. Em 24, decidiram que, bom, quando tivesse 50 membros do Conselho Científico, seria a Academia Nacional de Farmácia, o que ocorreu só em 1937, né? Mas como o conhecimento farmacêutico mudou muito, e a gente vai ver depois discutir um pouco as eras nossas, né? O contexto de farmácia mudou para as ciências farmacêuticas. E o mundo todo, seguindo a orientação da Federação Internacional Farmacêutica, bandeou de farmácia para ciências farmacêuticas, e nós mudamos o nome em 2017 para a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Mesmo porque a Academia Nacional de Farmácia podia ser de qualquer país, né? Como tem em outros locais, então a gente preferiu acrescentar Ciências Farmacêuticas do Brasil. E aqui, para vocês verem,
Eu tenho duas fotos da diretoria reunida em 41 e 51, posse da diretoria, né? Mostrar a elegância e o nível dos Uhum. farmacêuticos daquele período, muito bacana, com chapeuzinhos, as senhoras todas vestidas e os cavalheiros Todos de terno e elegantemente gravata. vestidos, terno e gravata, coisa linda. Nós temos o acervo. Essa mesa que vocês estão vendo aqui é a mesa da ABF, que está lá no Rio de Janeiro ainda, numa madeira super conservada, continua lá. É isso daí, um pouco da nossa história, né? E a gente, depois que mudou de farmácia para ciências farmacêuticas, nós estamos desenvolvendo os eixos temáticos nos nossos programas educacionais que envolvem as ciências farmacêuticas, que são todas as ciências físicas, químicas, biologia, e tecnologia, evidentemente, relacionada com medicamentos. Esse é o nosso projeto educacional. E a gente junta ensino e junta um pouco da memória e da parte de museus que a gente tem, né? Muito interessante. Gostei muito das duas fotos. Bom, para começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta não poderia ser diferente, né? Então, é a seguinte, né? De quando data, né? De quando você tem conhecimento do primeiro, não sei se pode chamar, medicamento, né? Que a humanidade usou, o ser humano usou, né? Para cuidar de algum mal, de alguma, né, enfermidade. Então, eu sei que o senhor tem um slide que se mostrou alguns anos atrás, que eu queria que o senhor mostrasse de novo, está aí, sobre essa evolução dos medicamentos. Aqui, olha, a gente ficaria dois dias conversando sobre esse assunto. Eu só separei para vocês, dada a nossa liberdade que temos de nosso contato que mantemos com frequência, eu separei aqui a evolução dos medicamentos em eras, né? Para mostrar que o medicamento não nasceu lá no passado e ficou estagnado e nem vai continuar estagnado no nível em que está hoje, né? De verdade, a preocupação em saber dos medicamentos, né, quando eles começaram e as suas origens, e quais são os povos que melhor contribuíram para esse conhecimento, a gente encontra alguns resíduos e informações muito distantes dos nossos dias, cerca de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, né? Os sumérios, né, tinham algum conhecimento sobre medicamentos, sobre aquilo que podia chamar de remédio naquele período, né, que estão registrados em pequenas plaquinhas de argila, que o pessoal chama de tabuinhas de Hammurabi, né, com pequenas inscrições em escrita cuneiforme, falando de medicamentos, né? Mas esse é um resíduo muito distante dos nossos dias e pouco registro efetivo. O que foi muito, muito bacana, que ocorreu a questão de uns 3, 4 séculos atrás, quando se descobriu que existia um papiro dos egípcios, chamado papiro de Ebers. Ebers, na realidade, é um historiador alemão que comprou esse papiro de um mercador. E não foi a surpresa que nesse papiro de Ebers, Ebers é o nome de quem traduziu os hieroglifos em língua nossa, que a gente entende nos nossos dias. E lá encontrou 877 receitas de medicamentos, né? 700 drogas, 700 substâncias que tinham efeito curativo. Os egípcios, cerca de 1.500 anos antes de Cristo, tinham um conhecimento incrível sobre plantas medicinais e substâncias que podiam ser usadas na terapêutica e formulações e receitas. Depois deles, a gente tem a inclusão da mitologia grega, que aparece, os gregos começam a aparecer entre nós, sempre antes de Cristo ainda, né, que formataram toda a nossa linguagem hoje de medicamentos. Junto com os romanos, alguns séculos depois,
fizeram toda a estrutura, a base do conhecimento inicial, formal, né, estão lá. O Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele escreveu 60 livros de tratamento de doenças. Imagine para aquele período, o século IV, entre 4 antes de Cristo. Já tinha um monte de coisas. E esses conhecimentos de Hipócrates estão disponíveis ainda, que o pessoal pode encontrar, né? Evoluiu muito rapidamente depois, rapidamente depois de Hipócrates. O Hipócrates foi a separação entre bruxaria e tratamento e magia, tratamento de doenças, porque ele deu um cunho científico ao tratamento e aos medicamentos. Então, praticamente, ele representa a separação de crendices, bruxarias e outras coisas, mas logo depois entrou todo o contexto da mitologia grega com denominações em que ele trazia as denominações gregas do contexto. Entre gregos e romanos, né, e os romanos adaptaram os deuses gregos e transformaram em deuses romanos da saúde e da medicina. Então, aqui tem coisa muito interessante. A gente fala saúde. De onde vem saúde? Saúde vem de Salos. Salos, para todos os efeitos, era a esposa do rei Asclépio, Esculápio, dos romanos. Asclépio era o deus grego da saúde, né, da medicina, e virou Esculápio dos romanos. E Salos era a esposa do Esculápio. E de Salos vem toda a saúde saudável, todos esses termos que a gente fala hoje, vem tudo herdado daquele período. Assim como do período dos gregos, Higeia era a filha do Asclepion, né? E de Higeia aparece higiene, ígido, toda essa terminologia que a gente usa, vamos falar de higienização, etc. Vem tudo de Higeia, são termos que estão incorporados na nossa linguagem e a gente não sabe de onde vem, mas é isso daí. Mas também, aqui, apareceu um médico de grande importância na preparação dos medicamentos, que era o Cláudio Galeno, que ele era grego, mas atuava em Roma. E ele também descreveu inúmeras plantas e medicamentos, dando uma contribuição importante. A gente chama de farmácia galênica. A farmácia galênica vem de Galeno, que produzia os medicamentos para aquela época dos romanos. E aí vem um período muito interessante, que é de uma formulação que seria a panaceia, que servia para todos os tipos de afecções, todos os tipos de doenças que tinham, né? Ou seja, uma única fórmula que servia para tudo, né? Que foi desenvolvida no período dos romanos, né? Mas com herança de Mitrídates, que era o rei de uma nação, né, chamada Ponto, né, próximo lá da Turquia, daquela região, né, onde existia. Mas isso evoluiu muito nos séculos II, com os árabes, descrevendo as plantas medicinais e reescrevendo as propriedades das plantas, passando todo esse conhecimento ficou armazenado durante um longo período entre os mosteiros, os religiosos. Esses tinham praticamente o domínio da técnica de fazer remédios e de cultivar as plantas. Hoje o que tem aí, fala de plantas vivas, farmácias vivas, é ainda um modelo das plantas medicinais cultivadas nos mosteiros da Europa daquele período, né? Até nós estamos chegando aqui praticamente no fim do século XIX,
quando já estava acabando o nosso império, né? E virando república. E foi um período em que o mundo todo ficou alvoroçado, porque apareceram os primeiros produtos químicos de síntese aplicados na terapêutica. Sendo que um deles, o principal, foi o AS, o nosso velho ácido acetilsalicílico, né? Que tem, a gente não pode falar o nome comercial que está aí para não ter problema, mas todo mundo sabe que se é Bayer é bom, né? Se é B é bom. Né? Mas aqui nasce praticamente a segunda era da farmácia ou das ciências farmacêuticas. Essa de tratar os produtos naturais era a era da farmácia tradicional, a era da farmácia antiga, todo aquele período antes de Cristo, né? E aqui entra na era da farmácia científica, que nem foi batizada como área da farmácia científica, embora todo mundo falava em farmácia científica, né? Para separar e diferenciar da natural. E aqui são assuntos muito interessantes, os alcaloides das plantas medicinais, que todos sabiam que ela tinha efeito, que os alcaloides tinham efeito, etc. Tinha até o Paracelso, um grande pesquisador suíço, ele chamava que o componente ativo de uma planta era a quinta essência, né? Ou seja, a planta tinha uma quinta essência, ela que era responsável pelo efeito terapêutico do Paracelso. Mas com os alcaloides purificados, a síntese de substâncias químicas, os soros e vacinas, e aqui a gente tem exemplo de Butantan, do Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, colocou o mundo num outro patamar de tratamento das doenças e prevenção de doenças, né? E não é surpresa que naquele período não tinha nada. O Ministério da Saúde no Brasil é de 47, 48, a OMS é de 48, muito depois, né, de todo esse conhecimento que estava disponível, né? E aí aparece, né, aparece um período extremamente importante no pós-guerra, ou seja, a descoberta de substâncias químicas, né, e biológicas, como a penicilina, que foi desenvolvida na década de 30, praticamente. A descoberta da penicilina e de substâncias químicas gerou um fluxo enorme de produção de novas substâncias para a terapêutica. O período de 45 a 60 é considerado a idade dourada das descobertas, ou seja, foram descobertas centenas de substâncias e transferidas muito rapidamente para a terapêutica, com excelentes resultados, né, reduzindo brutalmente o sofrimento das pessoas e os óbitos também, né? Apesar de que, nesse período aqui, a gente teve uma substância mal estudada, porque não existia critérios bem claros, né, que foi a talidomida, que gerou má formação congênita, a focomélia, né? Focomelia, que criou um grave problema e alterou toda a rota das autorizações de registro de medicamentos e a aprovação de medicamentos. Aí surgem farmacovigilância, surge um monte de outras informações e requisitos para a produção de medicamentos. Mas também na década de 60 nós temos uma surpresa interessante, porque o acesso de medicamentos, né, onde era necessário, nem sempre se conseguia fazer, né? E na década de 60 apareceram os primeiros dispositivos, as bombinhas de aerosóis, né? A veiculação de óvulos vaginais, de vários tipos de dispositivos que levavam o medicamento onde precisava atuar, surgiram nessa época de 60. Né? Também na década de 60 aparece, em função praticamente dos problemas ocorridos ali, com contaminação cruzada,
aparecem as boas práticas de fabricação, que quem começou foi a FDA, né? E em 70 e 67 a OMS coloca as boas práticas para outros países que não os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já tinha, né? Mas, e aqui praticamente termina a era científica da farmácia, né? E entra uma nova era, que é a era das ciências farmacêuticas dos nossos dias, quando se conseguiu alterar, pegar o gene que produzia insulina da célula humana, do pâncreas humano, e colocá-lo numa bactéria, e cultivar a bactéria, criar, fazer a bactéria desenvolver para exprimir insulina. Foi o primeiro produto que a gente teve no mercado, de uma biotecnologia de ADN recombinante. E daí aparece, além da insulina, aparecem vários outros compostos mais que já estavam em andamento, que são aqueles conhecidos de anticorpos monoclonais, dos quais hoje já se tem praticamente uma centena, que são produtos obtidos de células que produzem anticorpos para combater infecções ou afecções qual o organismo não consegue combater. Então, todo indivíduo que tem um câncer, que tem alguma coisa grave, ele tem as suas células de defesa, que produzem os seus anticorpos. O que se foi buscar? Separar essas células, cultivar essas células, que elas produzem o anticorpo específico contra aquela doença, mas em grande quantidade, que a gente pode depois aplicar nas pessoas que estão doentes. Sempre é uma tentativa de impedir o crescimento. E vai haver, e ainda a gente não chegou bem ainda a dois estágios que estão em franco desenvolvimento, que é a cultura de células, e seria a terapia celular, que está muito próximo de chegar já a produtos para uso na terapêutica, e a terapia gênica, ou seja, pegar um gene que é defeituoso dos nossos cromosomas, etc., e alterá-lo, para que a gente se livre de doenças e de deficiências. Nós estamos nessa fase, a fase das ciências farmacêuticas, que é muito diferente da era da farmácia tradicional e é diferente da farmácia científica. Embora, como todas as eras, elas não revogam as anteriores. Não é como inovação, como chama, radical, né? Não é radical, disruptiva. Disruptiva. Acaba com o produto. Não. Nas inovações da área da farmácia, os produtos que resistiram continuarão resistindo e vão continuar sendo utilizados. A gente tem plantas medicinais em uso na terapêutica hoje, muito menos do que era no passado. Muitos produtos químicos que são na terapêutica estão aqui, alguns perdem espaço, entre os produtos da área da biotecnologia, mas nós convivemos com as três eras basicamente juntas, ou seja, a tradicional, a científica e tal. E isso daí é uma forma de dar uma visão panorâmica muito rapidinho para vocês, e espero que tenha sido claro para vocês. Estou à sua disposição, Dalcha. Achei super interessante essa cronologia, mas é uma pergunta assim, só de curiosidade, acho que todos estão acompanhando essa moda da cannabis, né? Queria que o senhor comentasse alguma coisa, sua opinião sobre a eficácia, como é que o senhor vê essa não é tendência, mas muitos, né? Não, o reino vegetal tem riquezas inexploradas, e que serão grandes estímulos para o futuro. E já nos deu inúmeras contribuições, vão dar outras. A cannabis é uma planta que tem vários alcaloides, infelizmente, alguns deles provocam, tem receptores do organismo humano, provocam dependência e provocam
grandes desajustes sociais, né? Uhum. O uso deles. O canabidiol é um dos componentes que não tem, da cannabis, é um dos componentes que não tem esse link com os receptores orgânicos e tem demonstrado efetividade no tratamento da epilepsia, né? Tem muita coisa também romântica em relação à cannabis, né? Uhum. Efeitos que certamente não correspondem. São entusiasmos, né, das pessoas em relação a uma eventual novidade. Nós tivemos aqui o professor Carlini, que defendia explorar os alcaloides da cannabis para inúmeros tratamentos. Porém, o que se mostrou efetivo, relativamente efetivo, é o canabidiol, né? Que normalmente daqui a pouco vai ser, e já existe, produzido por síntese química, que é muito melhor, porque não arrasta nenhum daqueles resíduos de outros que têm Uhum. efeito de provocar Uhum. dependência. Interessante. Mas é um campo inexplorado. Os inúmeros alcaloides das plantas medicinais brasileiras, você pega a pilocarpina, tem dezenas de Uhum. alcaloides aí, alguns entraram da terapêutica. Os que mais são usados hoje são os das plantas datura, do grupo da atropina, do núcleo tropano. E desses daí derivaram, por síntese química, todos os antiespasmódicos que a gente tem hoje na praça, já obtidos por síntese. Então, as plantas são um grande estímulo para a gente formatar moléculas de uma maneira muito mais rápida e consistente. Porque explorar plantas é complicado, porque tem o período do inverno, do verão, tem o período que ela está florescendo, que ela perde força e tal. Por síntese, a gente chega muito mais rápido naquilo que quer e sem dependência De das ciclos, condições né? climáticas, né? Isso é Mas mais a padronizado. cannabis é uma delas que vai dar, já deu o canabidiol, que já está obtido por síntese e vai continuar. Os demais ainda são objeto de pesquisas. Certamente a Uhum. gente vai encontrar outros usos também para elas. Não, bacana. Bom, você mostrou aí né, as diversas, não vou dizer fases, mas as diversas etapas, ou tipos de medicamentos ao longo do tempo. Já que o nosso tema, né, nós estamos falando com a FNQ de qualidade, né, e a gestão da qualidade na área farmacêutica, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, acho que o senhor tem um slide bem interessante, né, das eras, né, da gestão da qualidade na área farmacêutica. E se o senhor quiser falar um pouco antes o Não, que eu é vou o pedir para a conceito da Patrícia. qualidade, isso seria É, interessante. o tema qualidade na indústria farmacêutica aliás, não só na farmacêutica, o tema qualidade não é tão velho quanto parece, viu? Uhum. Tem um livro que eu gosto muito do David Garvin, né? Que fala sobre qualidade. E ele cita que as origens da qualidade, né, de verdade, foram encontradas numa fábrica de armas em Springfield, nos Estados Unidos, em 1819. É considerado o primeiro resíduo de conhecimento de controle de qualidade, que nesse pessoal eles utilizavam os gabaritos para formatar canos de arma, diâmetros, coisas desse tipo, para evitar aquilo que a gente chamava de armas que dava chabu, né? Que em vez de atirar para frente, atirava para trás, né? Mas os primeiros indícios de qualidade estão relacionados com essa Springfield Armory, né? Mas o que é surpreendente, e a gente pode até comemorar, nós estamos comemorando um século do primeiro livro de qualidade. É o livro de Control of Quality in Manufacturing, que foi feito pelo G.S. Rutherford. Uhum. Rutherford, né, já naquele período do século passado, né,
preocupado com o controle da qualidade, sugeria que se tivesse um critério de inspeção dos produtos, usando modelos parecidos daquilo que se tinha na Springfield Armory, para controlar os produtos. E ela sofreu uma mudança radical em alguns anos, em menos de 10 anos depois, quando entrou a safra dos telefones da Bell Corporation, lá dos Estados Unidos, da Standard, né, que tinham que produzir aparelhos telefônicos em grande quantidade. E o que se usava nesse período aqui do Radford era inspeção visual, 1 a 1. Ou seja, se quisesse saber se todos os fósforos eram bons, tinha que riscar 1 por 1, para dizer, risquei 1 por 1, todos funcionam. Só que daí acabava os fósforos. Bom produto. Mas aí 3 pesquisadores, que são os pais do controle estatístico do processo, que é o Shewhart, o Dodge e o Romy, eles falaram, a gente não dá mais para inspecionar 1 por 1, é melhor a gente tentar aplicar a estatística em critérios de amostragem, para a gente só amostrar uma parcela e também não acrescentar custos de pessoas inspecionando todos os artigos feitos, né? Aí surge, né, a era que a gente chama do controle estatístico de processo, né, e praticamente termina com as primeiras tabelas de amostragem com níveis aceitáveis de qualidade, né? E depois, naturalmente, isso evoluiu, e o exército americano fez o Military Standard, né, que é a tabela que é usada no mundo inteiro até hoje, né, do Military Standard. Essa corresponde à era, a gente teve a era da inspeção, a era do controle estatístico. A partir de 50, a gente tem novidades, né? Eu tenho o Deming aqui, vou deixar ele para depois, né? Porque o Deming entra aqui um pouco de intrometido, porque ele não teve espaço na equipe do Shewhart e companhia, e ele se mandou para o Japão, né? Quando ele se mandou para o Japão, ele entrou num nível diferente da era da qualidade, tal é que ele foi o responsável por levar o Japão a um outro nível, né? Então, ele entrou já com conceitos de uma outra era de gestão da qualidade e pulou a era seguinte, que é a era da segurança ou da garantia da qualidade, né? Uhum. Em 51, o Juran, né, Juran escreveu mais um outro livro, a Quality Control Handbook, mostrando novamente que era, aqui tirando um pouco do peso que existia na sociedade, de que controle de qualidade no processo do CEP gerava custos, e custos altos porque reprovava muita mercadoria. Então, a maioria de empresários e gente da área de produção queria acabar com o controle de qualidade, né? E o Juran apareceu com uma proposta, nós só temos duas opções. Não, deixa eu encontrar a palavra certa para falar para vocês, né? Nós temos 2 custos na qualidade, os evitáveis e os não evitáveis. Os evitáveis são os erros. Eu posso evitar erros, né? E eu posso ganhar em produtividade e ganhar dinheiro, evitando erros. E os inevitáveis é ter um controle de qualidade, né? Então, ele demonstrava claramente que o problema não era a reprovação pelo controle, o problema era os erros provocados na manufatura, né? Que não tinham critérios, e aí levava a prejuízo. E daqui aparece o livro dele, que alterou a rota. Mas ainda continuava a briga entre controle e produção. Aí entra o Armand Feigenbaum, né? O senhor, ele chama de senhor Figueira, porque o Feigenbaum, dos alemães, é Figueira, né? O senhor Figueira, que lançou um desafio tentando apaziguar com produção e controle, dizendo que era um trabalho de todos, a qualidade, né? E, de fato, o esforço dele surtiu efeito, né?
E aqui houve um modismo nesse período, quando ele criou os conceitos de círculo de qualidade. Acho que muitos se lembram de círculos, quando todas as empresas montavam círculos de qualidade, que era uma forma de integrar pessoas da produção e controle para reduzir defeitos, né? E para minimizar os conflitos que tinha entre eles. Então, o Feigenbaum foi incrível, e o círculo de qualidade é um desses períodos aqui importantes. Mas essa era termina, a era da segurança termina com o Phil Crosby e com a Martin Company, né? O Phil Crosby ele era defensor, né, de uma utopia que era chamada zero defeito, ou seja, produzir da melhor maneira possível, tendendo a zero os defeitos. E essa filosofia do zero defeito foi impressionante, enormes resultados, e aqui surgiram muitas coisas boas. Até hoje se tenta, sabe, zero defeito. Vou fazer o máximo para não ter defeito, seguindo o Juran lá atrás, que os custos evitáveis, né? E ele contribuiu muito para o sistema aeronáutico lá da NASA, né? A NASA adotou o modelo do zero defeito para a produção de vários foguetes. A próxima era nossa é a era da gestão, né? Em que a FDA colocou as boas práticas de fabricação e a OMS logo em seguida. Mas aqui já estava falando em gestão, que era a linguagem do Deming, né? Então, essa corresponde à era da gestão, ou seja, colocando agora não mais as pessoas ou pesquisadores, mas colocando já organismos para trabalhar com a qualidade, né? Então, essa era extremamente importante. Mas, logo depois, a FDA detonou novamente o assunto, né? Criando um novo conceito. Quer dizer, a gente fala que tem que produzir certo, né? Mas aí ela introduz o conceito de validação de processos, critérios para validar processos, instalações, tudo que você possa ter direito, métodos, etc. Que era a única forma de consertar os defeitos de processos que tinha existentes, né? Eu aqui atrapalhei um pouco, porque coloquei a era da validação, que ela nasceu um pouco antes, mas a era da garantia termina com a criação da ISO, lançando a ISO 9000, né? E, em 1990, criando a ICH, que é uma reunião de autoridades da área da saúde, área farmacêutica, de Estados Unidos, Japão e Europa. Ou seja, como ganhar velocidade para colocar os produtos novos no mercado. Em vez de cada um ter um método único para avaliar a eficácia, a segurança, etc. e tal, a ICH resolveu fazer normativas e documentos padronizados entre eles mesmos para estudar os novos produtos, né? E aqui a gente avança um pouquinho mais rápido e depois a gente pode voltar, se caso queira, né? Em 92, né, a OMS estabelece os critérios de validação. Como validar as atividades na área farmacêutica? Uma nova era. Inúmeros laboratórios não conseguiram validar seus processos, validar seus métodos, validar seus métodos analíticos e sucumbiram porque não conseguiam demonstrar a segurança que as autoridades queriam, né? Ocorreu aqui no Brasil uma grande redução de laboratórios em 95. E aqui entra um novo fator, a certificação de boas práticas para autorizar a fabricação. Enquanto lá atrás se falava pessoas falando em qualidade, aqui entra a certificação dada por órgãos governamentais. Isso alterou toda a rota da indústria farmacêutica, né? A nova era, é a era recente que estamos vivenciando, é a era da ICH, né? Do sistema farmacêutico e ciclo de vida.
né? A era da ECH, do Q8, Q9, né, e Q10 se assemelham à estrutura da ISO 9000, né? Porém aplicada à área farmacêutica, com detalhes do que são os diferentes ISO, né? E aqui, o Q8 é só para desenvolvimento tecnológico, o Q9 é só análise de risco, o Q10 é só o sistema da qualidade na produção. Mas, já em 1920, a ECH lançou o Q12, que é do ciclo de vida. Porque quando a gente valida um método, valida um processo, né, a gente não vai continuar eternamente com aquilo. Tem mudança, muda a máquina, muda o insumo, muda a metodologia de insumo, muda, racionaliza o processo. Então, é necessário ter um sistema que a gente chama de Q12, que é do ciclo de vida. Ou seja, para gerenciar as mudanças que ocorrem nos insumos, nos processos, né? Enfim, em todo o conhecimento que a gente tem correspondente ao medicamento. Então, você é obrigado a revalidar tudo, a manter atualizado, né? E ter um banco de dados desde o começo, desde quando foi concebido o insumo, até o estágio em que o medicamento saiu fora do mercado. Então, esse é o que a gente chama de ciclo de vida. Acho que tem duas lâminas adicionais que eu queria pedir à Patrícia para projetar, para mostrar exatamente esses dois blocos, se ela tem aí disponível. Eu só pediria para o senhor agilizar um pouco, porque nós não temos mais tanto tempo. Eu queria voltar para o tópico, né, que é interessante, da expectativa de vida. Aqui mostra claramente, quer dizer, o desenvolvimento inicial, e onde é a área das boas práticas de controle de processo, controle de produtos, e a outra área que é a área da controle da produção, que são os GMPs. Esse é o sistema farmacêutico da qualidade, né? E mostra a próxima, por favor. Aqui é o que a gente está querendo falar do ciclo de vida, ou seja, tudo que a gente tem, desde a concepção até a suspensão do medicamento, é o que a gente chama de ciclo de vida. E, hoje em dia, as empresas industriais farmacêuticas vão ter que mostrar e ter uma nova área do conhecimento, uma equipe montada especificamente com o gestor, para colher todas as informações relevantes, desde a concepção, ensaios clínicos, pré-clínicos, validação de processo, validação disso, daquilo, etc. e tal, junta tudo o que é relevante, ou seja, coletar e filtrar e armazenar as informações, né? Periodicamente fazer as revisões, onde tiver alterações, etc., para ter um arquivo, né, com todas as informações relevantes e importantes para servir tanto à população quanto para as autoridades sanitárias. Esse é o que a gente chama de gerenciamento do ciclo de vida dos produtos farmacêuticos, que é a nossa visão, o estágio atual em que nós estamos vivenciando. Quer dizer, esse modelo já existe, essa gestão unificada já existe nas grandes empresas farmacêuticas. Temos tudo isso aqui, já estamos tentando agora recuperar desde os primórdios de quando nasceu os medicamentos, né? E tem medicamento que não tem esses dados aí, e tem empresas internacionais que estão resolvendo ceder seus produtos a terceiros para não ter que fazer uma de volta ao passado e buscar os informes lá atrás. Interessante. Então, tá. Com isso daqui, eu queria mostrar para vocês aquilo que você a gente tinha conversado aqui, quando nós comentamos de que houve uma evolução dos medicamentos, da qualidade, e eu estava escrevendo um artigo e tentei correlacionar a evolução dos medicamentos com a expectativa de vida. Então, tem um quadro que eu quero mostrar para vocês, né, que é uma reflexão para a gente fazer junto com o nosso pessoal. Isso é interessante. Para mostrar... Patrícia, a próxima, por favor. Para mostrar que tem alguma correlação entre as eras das ciências farmacêuticas com a expectativa de vida. Até 1930, praticamente,
né? E também pode mexer com a área da qualidade. Até 1930, a gente então trabalhava praticamente com os produtos da natureza, entrar com os produtos de síntese, né? E à medida que aqui aparece a penicilina, os produtos de síntese, várias, e a gente vê já um salto da expectativa de vida de 30 para 40 significante. Eu estou falando da expectativa de vida média entre homem e mulher, Uhum. porque eu não tenho, eu tinha os gráficos de homem e mulher, mas complicava Abertos, né? muito. É melhor pegar a média de homem e mulher para mostrar. Uhum. Aí entra na fase da idade dourada das descobertas, e vamos até praticamente 1970, e vocês veem quanto cresceu a expectativa de vida mundial, que corresponde às nossas idade dourada das descobertas. Corresponde, presta atenção, a gente não vai falar que é tudo devido a medicamento, porque a gente tem alimentos, cirurgia, higiene, inúmeras contribuições. Coincidentemente, essa expectativa de vida cresce à medida que a gente classifica as eras das ciências farmacêuticas. E aqui, a partir de 80, quando começa a entrar, de 80 a 90, começa a entrar os produtos, né, da biotecnologia com ADN recombinante, a gente está vendo que também houve um enorme acréscimo da expectativa de vida. Então, era isso um pouco o que eu queria mostrar para vocês, né? Uhum. De que existe uma correlação entre as eras. Não, o aumento da expectativa de vida tem inúmeros fatores, mas os medicamentos, eu acho que eles se Com encaixam também certeza. aqui. Uhum. Eu queria passar algumas perguntas dos nossos das pessoas que estão nos assistindo aqui. São duas perguntas mais ou menos correlacionadas, por isso que eu vou fazê-las juntos. Uma é o seguinte: por que o Brasil importa a grande maioria dos insumos farmacêuticos que consome? O Ministério da Saúde, na gestão do Dr. Temporão, tentou nacionalizá-los em grande parte. Houve algum progresso nesse sentido? E na hora que a gente fala em importação, eu vou ler a outra pergunta, que vou dizer que pode ser que seja emendada, que é a seguinte: a qualidade de insumos farmacêuticos importados tem sido posta em dúvida, exemplo chinês e indiano, com interdição de alguns produtos como a valsartana. Qual a eficácia do seu controle pelos órgãos públicos e pelas empresas privadas? Não, a eficácia é das empresas. Quer dizer, você só pode usar um insumo que corresponde à sua especificação. Se o insumo não é bom, o seu fornecedor é ruim, joga fora, né? Vai Uhum. buscar outro, né? Porque a responsabilidade de usar um insumo dentro do laboratório é do controle de qualidade. Se o insumo não corresponde à qualidade que está prevista, fora, né? É para detonar. A China passou por um período, aproveitou muito bem a Índia e a China, de demanda internacional muito grande, e eles montaram empresas que não tinham a qualidade boa, e usavam os insumos no sistema SPP, né? Se passar, passou. Quer dizer, fabrica, se passar, passou. Não é isso daí, o sistema SPP, né? Manda, o cara aceitou, um abraço. E muita gente fez isso. Até no Brasil fizemos isso. Mas as autoridades como um todo, da própria China e do mundo, caiu em cima da China. Aquelas fabriquetas que tinham lá desapareceram. E hoje os produtos são de boa qualidade e de nível internacional, que atende às especificações de farmacopeia. Não tem chance de usar insumo que não seja bom em medicamento, né? Sob pena de você detonar, dar um tiro no pé. Ou seja, a indústria não pode usar um insumo inadequado para os seus produtos, né? Uhum. Agora, por que a gente não tem insumo? Mas o mundo inteiro não tem insumo. Não é só o Brasil, é a Europa, Estados Unidos, é Canadá, é todo mundo. Existe uma migração de fábrica de insumos químicos e tinha dos Estados Unidos se abastecia da Europa. A Europa perdeu espaço para a Ásia. Agora a Ásia vai perder espaço não sei para quem, mas daqui a pouco vai ter alguém produzindo insumos em grande quantidade com preço aceitável. O Brasil teve um espaço
no tempo do Juscelino Kubitschek, do presidente Kubitschek, quando ele criou vários grupos de trabalho. Tinha a indústria automobilística, foi uma daquelas que pegou, né? Pegou outros, não pegou o Jequim, né? E o J-Farm. O Jequim também pegou, pero no tanto, né? Mas o J-Farm não pegou, né? Que seria montar um grupo da área farmacêutica. Não pegou por falta de incentivo e por falta de volume, né? De demanda para poder atender as coisas. É difícil ninguém vai ser autossuficiente em todos os insumos, né? Agora, nós chegamos a um nível de vulnerabilidade que é preocupante. Ponto final. Temos que encontrar mecanismo para ter uma demanda, pelo menos, dos medicamentos essenciais, para que a gente não tenha uma ameaça de um conflito bélico mundial e a gente ficar desprovido de insumos. Acho que esse governo que assume agora tem um papel diferente do que os anteriores tiveram. Muito bom. Tem uma pergunta do Alfredo Ferraz, mas aí eu vou repassá-la para o senhor, porque ele talvez é muito específica para nós aqui. Ele fala sobre a proteína Cas9, ONAs mensageiros de interferência. Então, acho que é um tema, não sei se eu quero falar alguma coisa, mas não, esse teria daí que resgatar, porque todo mundo muito tem complicado, e o tempo que nós temos é muito curto, não dá, né? Tá bom, mas a gente vai Mas, repassar. com muito gosto, repassa a mensagem com o e-mail dele, que a gente faz contato e certamente na área de biotecnologia tem gente muito boa. Eu, eventualmente, posso até passar para eles o contato. Tá muito bacana. Eu queria terminar nosso bate-papo aqui com, eu não sei se é uma curiosidade, mas com uma história que eu me lembre, que é muito bacana. Quando eu conheci o Dr. Mureta alguns anos atrás, eu estava na Sims, ele me contou, depois eu pedi para ele contar de novo, a história de se não me engano era um rei, não sei o nome, Dr. Moreto, que tinha muito receio de ser envenenado, né? Porque era muito comum na época, né? Então, se eu pudesse falar um pouco dessa história, acho que para todos aqui vai ser bem interessante. Essa é a história do rei Mitrídates, que era um rei do ponto, vamos chamar uma nação que existia lá próximo da Turquia, da Grécia, aquela região dos Balcãs. E ele era muito arrojado, ele enfrentava os romanos, né? Enfrentava os romanos e vencia romanos com muita facilidade. Mas, naquela época, era muito comum os reis serem envenenados por seus Inimigos. familiares, seus irmãos, etc., que queriam poder, né? E ele já, naquela época, era muito comum as pessoas serem envenenadas. Então, ele, para poder se preparar e não ser envenenado, ele tomava doses reduzidas de todos os venenos conhecidos, e diariamente, né? De tal maneira, ele era um indivíduo surtado. Na nossa linguagem de hoje, seria um indivíduo surtado, ou seja, eles tentavam se preparar para não ser envenenado. Existiram envenenamento, na verdade. E ele foi, naturalmente, com as guerras, Roma era muito mais forte. Um dia o Pompeu foi lá e detonou o Mitrídates, né? Mas o pessoal da época tinha a busca da receita do Mitrídates era enorme. De modo que, quando os romanos chegaram de volta a Roma, consta da literatura, da história, né? Houve um enorme supercortejo, porque alguém chegou lá com o antidotarium, que era o antídoto que o Mitrídates tinha desenvolvido, que era guardado às 7 chaves. De modo que foi um enorme sucesso chegar com a fórmula desse antídoto, desse produto que tinha cerca de 60 componentes. Ele foi tão valorizado que o Andrômaco, né? A gente ouviu falar em Andrômaco, era um médico do Nero, né? Reproduziu a fórmula do antídoto do Mitrídates e ofereceu ao Nero com dedicatória, com um poema, né? De modo tal.
Mas voltando ao Mitrídates, quando ele foi vencido na guerra, ele tentou se envenenar. E dizem que não conseguia se envenenar. Ele pediu para um dos seus soldados matá-lo com um golpe de espada, né? Que não quis se entregar, perdeu a guerra, né? E não conseguiu morrer por envenenamento. Mas essa é uma... quem tem interesse, dá uma olhada no Mitrídates, e vão se interessar por essa... A história é linda, 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 linda. Né? Mas dos Antidotarium, né? Que era um antídoto que servia para tudo, né? Surgiram as teriacas, ou teriaga. É um termo que vem do grego, onde terias significa feras, animais peçonhentos, coisas desse tipo. Então, se criou as teriagas como sendo compostos com múltiplos componentes que servia para tudo, muito especialmente para mordidas e picadas de insetos de animais peçonhentos, que era... O Brasil chegou a ter uma teriaga feita pelos jesuítas, né? E uma famosa, com registro da sua composição, ainda, e acho que foi encontrado lá na Bahia, e com data 1766, a Teriaga Brasílica, né? Que fez sucesso não só no Brasil, mas fez sucesso também na Europa. Né? Tem história muito bonita de medicamentos. A Teriaga Brasílica vamos poder chamar de o primeiro medicamento famoso do Brasil. Né? Mas o que ele curava, esse medicamento? Tudo que você tinha, dor de cabeça, piolho, bicho de pé, picada de mosquito, etc., a teriaga funcionava. E tinha várias substâncias conhecidas hoje, ainda aplicadas na terapêutica. É a mistura de ópio, de mel, com extrato de plantas. Eles utilizavam, os jesuítas, o que eles chamam de trociscos. Né? Trociscos era carne de serpentes secas, né? Que eram pedacinhos de carne de serpentes que eram dessecadas e eram utilizadas junto com essas poções ali. Usando mel, vinagre, vinho como veículo para poder tocar dentro. Essa é uma longa história, muito bacana, mas que está fora primeiro do meu conhecimento. O meu se limita a fazer esse papo básico, mas tem muita coisa escrita para a gente recuperar. Muito bacana. Eu queria, junto com o espaço, queria lhe passar para o senhor fazer as últimas considerações finais, que o senhor também respondesse aqui uma pergunta da Magali, que ela coloca: professor Loreto, boa tarde, tem alguma publicação recente sobre a evolução da qualidade no segmento farmacêutico? Não, que eu conheça, não. A gente está seguindo, da qualidade, está seguindo todos os guias da ICH. Eu vi aqui um apontamento do Dante Alário, nosso companheiro. Que o ICH não é uma entidade, né? É uma entidade, hoje é uma associação. O ICH era um grupo de pessoas e de representantes de governo, da indústria e das autoridades sanitárias, quando ele foi fundado em 1990. Foi criado e ele era uma conferência, a gente chamava conferência, que reunia as autoridades do Japão, da Europa e dos Estados Unidos, tanto do setor privado quanto dos órgãos regulatórios. A questão de 4, 5 anos, um pouco mais, ela virou uma associação e ela passou a admitir outros membros, inclusive a Anvisa hoje é membro da associação. Hoje a ICH é uma associação, né, que está quase com uma função de uma FIFA na área de medicamentos. Né? Ou seja, tentando colocar normativas que sejam aplicáveis por todos de uma maneira equitativa. A FIFA é muito bom, porque qualquer país do mundo joga futebol de acordo com as suas regras. A FIFA dos medicamentos seria a ICH, ou seja, para desenvolver um produto, siga as normativas da ICH.
para testar clinicamente, testar não clinicamente, fazer validação, fazer isso, fazer aquilo, siga as normativas da ICH. Só que medicamento é muito mais complicado do que futebol, mas, enfim, Com certeza. por isso as regras da FIFA são poucas e os documentos da ICH são um montão. Só da área de qualidade tem 12 já homologados e mais 2 em andamento, que é o 13 e o 14. De segurança já tem de 15 ou 16, de eficácia tem 18. E o que eles chamam de miscelânea tem já um montão, eu nem sei quantos são, de documentos que estão lá. Então, somando tudo, dá mais 50 normativas que a ICH colocou. Só que cada uma tem um montão de exigências, um montão de requisitos. Mas, no final das contas, eu vejo que a ICH, como associação hoje em dia, vai poder acolher mais os países e representando os países. O Brasil está representado apenas pela Anvisa e deveria estar representado também por uma unidade, por uma associação do setor industrial. Não é só a Anvisa que teria que ter espaço e ter assento na ICH. Ela foi montada entre reguladores e produtores. E hoje a nossa representação na Anvisa, na ICH, é só da Anvisa, só de regulamentadores. Teria que ter um evento de uma associação, mas nós não temos uma associação nacional na área farmacêutica atual, pelo menos. Moreto, como se fala em inglês, pegue seu tempo necessário para passar uma mensagem final aqui para nós. Pessoal, eu queria agradecer a vocês pela paciência. Eu vi os números de pessoas que estão presentes, praticamente ficaram atentos, não sei se dormindo ou não. Não, com certeza espero não. que tenham aproveitado um pouco de um velho farmacêutico que busca tirar um pouco de conhecimento do passado para transmitir aos jovens e aos novos. Eu estou mais acostumado a ensinar o porquê das coisas. E hoje fiz uma revoada, uma panorâmica muito, muito, muito breve de muito assuntos extremamente complicados, e foi muito uma coisa muito, muito superficial. Mas eu acho que dá para ter uma noção. Eu fiquei feliz que vocês ficaram conosco, espero que tenham aproveitado. E, Dalcha, quando você quiser, tiver algum outro tema interessante, a academia tem especialistas muito grandes, muito renomados que podem colaborar com a FNQ. Do mesmo jeito que a gente utilizou você no Sindus Pharma, inúmeras palestras você veio fazer lá com a gente para passar ao pessoal da indústria. O meu muito obrigado a todos, especialmente a você, a Patrícia, e um abraço a todos aqueles que ficaram conosco. Queria agradecer, doutor Moreto, foi muito interessante, não foi tão superficial assim, porque foi, eu diria assim, bem didático, tanto os vários medicamentos ao longo do tempo, as eras da qualidade, acho que foi muito interessante. Eu, inclusive, quando a gente reenviou hoje os convites, muitos disseram, né, jocosamente, puxa, que pena, né? Tem o jogo da Copa, né? Que também não é o Brasil, né? Mas todos me perguntando se vai ser gravado. Então, eu acho que a assistência, né, das pessoas que não puderam, por algum motivo, vai ser grande na hora da gente, né, liberar, disponibilizar o vídeo. Mas eu queria agradecer enormemente a sua participação, sua disponibilidade, pelo número das pessoas, número que ficaram de começo ao fim, com certeza eram todos muito interessados, as perguntas foram muito boas, então eu fiquei muito contente. Queria agradecer aqui de novo o patrocínio do Bradesco, o apoio educacional da FEComércio Rio Grande do Sul, o Movimento MS Competitivo, a Excelência Santa Catarina, o BQ, né, toda a nossa equipe, né, o Marcelo, a Patrícia, todos que nos ajudaram aqui para que esse evento acontecesse. Eu só quero avisar aí que o próximo webinar vai ser daqui 2 semanas, vai ser com recém-empossado presidente da Embrapi, José Luiz Gordon. A Embrapi é uma
é uma entidade do governo que faz, né, o link, né, propicia fomento entre, né, empresas e academia e a ciência. Então, é um tema muito importante, né, para que a ciência não fique só na ciência e as empresas não fiquem só, né, na engenharia. Então, é um tema bem interessante, a gestão da inovação através da sinergia. Então, queria agradecer a todos de novo. Doutor Moreto, muito obrigado novamente, né? E também estou à disposição, né? Nós tivemos um encontro recentemente, temos várias ideias, né, doutor Moreto? Espero que a gente Vamos possa... fazer algum trabalho em conjunto, certamente. Com certeza. Gente, obrigado, boa tarde e nos vemos todos em breve. Tchau, tchau.